Fernanda Torres até sugeriu, mas não deu para segurar o clima de Copa do Mundo que invadiu o país. Ainda estou aqui, história da família Paiva contada nas telas, furou bolhas ideológicas e o Brasil inteiro vibrou com a conquista do Oscar pelo filme que foi inspirado no livro do meu convidado. Que chique ter aqui no Provoca um amigo ganhador da estatueta mais cobiçada do cinema mundial. Seja bem-vindo, Marcelo Rubens Paiva. Amigo há 40 anos. Olha só, tá com cara de rico agora, olha, hollywoodiano. Este aqui é o Provoca no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e também nas telas das plataformas digitais, no Web Cultura Play ou em versão podcast, no seu tocador preferido. E aí, Marcelo? Olha, eu achei tão chique, deixa eu mostrar aqui. Agora tem uma edição do livro com um Oscar. Ah, já está com Oscar. Esse eu não tinha recebemos visto. aqui exclusivo. Ah, que Acabou fofinho. de chegar. E tem aqui uma bolinha. Eu não vi esse Oscar ainda, não sei nem tá se eu vendo? vou ver. Quer? Não. Eu queria olhar a estatueta mesmo. O Valtinho não deixou você dar um beijinho ainda? O Valtinho ainda está desaparecido. O Valtinho e Fernanda Torres estão desaparecidos. Que isso? Quer fazer uma queixa aqui, público? Não precisa. Eles estão descansando, merecidamente, coitados. Nossa, foi uma dureza para os caras. The Oscar goes to... I'm still here. Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa e na minha caminhada obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Ô, Marcelo, conta tudo logo, assim. Eu queria saber onde você assistiu, com quem, né? Olha... A gente tem ciúmes de você. Como é que tá esse coraçãozinho depois dessa Eu não emoção? fui para Los Angeles, eu não estava com vontade, eu estava muito cansado. Chegou um momento em que a gente teve que se dividir na minha família em três, né? Alguns falam do que aconteceu no período, outros falam do filme e outros falam no meu caso, da literatura, né? Então... Tudo isso para atender as demandas. A demanda, porque estava uma coisa insuportável, assim. É bom falar, assim, com todas as letras, esse filme causou alguma coisa que ainda não entendemos. Ainda não explicamos. Não é? O que você já entendeu? Essas furadas de bolha, como que você está sentindo isso? Olha, eu acho que eu tenho umas explicações. Bom, primeiro que esse filme foi muito bem planejado há 7 anos, né? Quando o Valtinho me procurou, a gente conversou muito e eu estava num momento muito ligado em cinema, estava fazendo um roteiro atrás do outro, estudando. E eu falei para ele assim... A primeira coisa que eu falei para ele assim, olha, filmes sobre ditadura no Brasil, eles são muito raivosos. Eu sempre achei que a maioria é raivosa. Tem uma porcentagem de filmes maravilhosos. Eu vou destacar aqui um filme, Nunca Fomos Tão Felizes. Você andou mesmo mexendo nas minhas coisas? Na Europa, as pessoas se admiravam do Brasil não ter seguido até agora o exemplo da Filho, América eu te do Norte. peço. E mandado Portugal Não às faça fadas, isso. como eles fizeram com a Inglaterra. Não tente saber de nada. Será pior. Quando chegar a hora, eu te explico tudo. Foi então que me ocorreu a liberdade que esses países... Eu estudei muito o pessoal da luta armada por conta de um livro que eu escrevi, uma tese de mestrado que eu escrevi. O livro se chama Não És Tu Brasil. E eu entrevistei o pessoal da VPR, pessoal da LN. A última coisa que eles tinham era raiva. Sei. O Lamarca, por exemplo, era um cara que, diferentemente do que aparenta ser um capitão raivoso e furioso,
Era um cara super afetivo, sempre preocupado com as pessoas, o Marighella também. Então, assim, sempre foi retratado de uma forma um pouco estereotipada, esse período da história. Então, eu falei para o Valtinho assim, duas coisas. Número um, isso é uma história de uma família. Vamos mostrar para o mundo que está vivendo tensões semelhantes, né? em crises das democracias, que, na verdade, as grandes vítimas são as famílias. E durante as ditaduras, quem foram as vítimas foram as famílias. E aí, assim, é um filme sobre uma família. Uma família que está lá vivendo o seu momento de normalidade e funcionalidade, pai, mãe, filhos, escola, lazer, alegria, tristezas, etc., conflitos, que de repente é interrompido abruptamente por algo que é inexplicado, uma violência absolutamente desproporcional ao que foi. A tortura do meu pai foi de uma violência bem desproporcional. Os próprios torturadores falam isso, né? Nos depoimentos que eles deram para a Justiça Federal. Onde que o senhor vai? Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha. Tá bom. Tem alguma coisa nova nesse processo, assim, alguma informação que te iluminou ainda mais essa história? Como, por exemplo, a Comissão da Verdade, as coisas que aconteceram? Sim, a Comissão da Verdade e especialmente uma ação que o Ministério Público Federal fez, em que julgou os 5 responsáveis pela tortura e morte, ainda sobreviventes, né? Em 2014, que correu paralela à Comissão da Verdade, e eles prestaram depoimento diante de um juiz federal. Eles estavam enfileiradinhos, todos hoje condecorados, né? Brigadeiros e generais. E com salários altos, né? Salários altos. Um deles mora ali em Botafogo, todo mundo sabe onde ele mora, o general Belham. Eu queria entender como é que fica esse sentimento com essas novas informações. Não, isso é algo que, Marcelo, é uma morte que não se encerra. Desde 1971 a gente fica recebendo detalhes e detalhes e detalhes e testemunhos. Chega até o momento que você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, né? Agora mesmo saiu uma capa, acho que do Intercept, uma matéria do Intercept, um oficial ou ex-oficial afirmando que sabe como que foi enterrado e não foi enterrado, foi jogado no mar com uma roda de caminhão amarrado. Pode ter sido verdade, pode ter sido mentira. Então a gente ficou um pouco fascinado contra as contra-informações que a gente recebeu durante longos anos. Marcelo, só para fechar esse assunto, porque assim, quem te ouve e todos nós já perdemos pessoas queridas, né? Já vivemos o luto. Que diferença que tem entre luto e uma pessoa sumir? O meu pai não é um morto, meu pai é um caso. Entendeu? Isso é muito chato. Meu pai não tem um cara que, não sei, morreu, enterrou, rezou, fez a missa de oitavo dia. Não, meu pai é um caso. É um caso em que ninguém sabe por onde ele foi, que dia que ele morreu, como que ele morreu. É tudo suspeitas, é tudo assim um quebra-cabeça que a gente tenta juntar, mas que nunca vai se completar. Então, assim, eu vou morrer, vão se passar décadas, séculos e vai ser um caso. Marcelo, o ex-presidente Bolsonaro declarou que o seu pai era da luta armada. Você me confirma essa informação?
Você está falando sério? Ué, eu tô conferindo aqui. Não. Cara, não. Meu pai... É uma declaração. O Bolsonaro é um maluco de pedra. Não, meu pai... O jeito... Não, Essa é a sua reação, né? Meu pai não era da Com a luta armada. declaração, né? Meu pai não tinha nem condições de ser da luta armada. Meu pai... Por quê? Porque meu pai, ele era caçado, ele era avisado, a nossa casa era vigiada, era... como é que ele vai fazer? A gente morava em frente ao Leblon. Em frente ao mar, inclusive. Né? Ele não tinha condições de ser da luta armada. Meu pai nem acreditava na luta armada. Meu pai era contra a luta armada. Meu pai ajudou pessoas praticamente uma pessoa que era filha de um amigo dele, do Bey Bocaiúva, a fugir do Brasil, porque estava envolvida, coitada, numa ação, numa ação armada, mas assim, envolvida assim, ela nem sabia direito. Ele ajudou de que maneira? Ela fugir do Brasil, porque meu pai tinha avião, meu pai tinha... Ele pilotava Ele avião, pilotava né? avião, ele conhecia as rotas... Ele tinha ligações com o pessoal do Partido Comunista, como todo mundo tinha. O meu pai era trabalhista, meu pai era do PTB. Meu pai foi eleito deputado federal pelo PTB. Meu pai era um nacionalista, era um empresário. Se você pegar os 100 pessoas caçadas, as primeiras 100 pessoas caçadas pela ditadura, meu pai estava nesses 100 primeiros, a metade ali era empresário. É uma sensação esquisita, né? Sentir alívio com um atestado de óbito. 3, 2, 1... Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Marcelo, eu quero voltar para o filme porque a primeira vez que você viu, qual foi a casa, por exemplo? A primeira vez que eu vi a casa, eu tive um choque, fiquei em estado de choque. Era a casa? Era igual. Tanto assim que a pesquisa que eles fizeram foi com as minhas irmãs, fotos, é uma casa de uma arquitetura muito peculiar do Rio de Janeiro, que são aquelas telhas, né? Meio portuguesa. Só que assim, aí a produção de arte era tão qualificada e tão detalhista que tinha conta de luz da época com o nome do meu pai. Tinha os produtos de limpeza. Os mesmos. Meu último dia aqui na casa. Rubens Paiva do filme, quando você viu o Celton. Maravilhoso. O que é aquilo? Não, assim, o Celton... Vamos falar dele? Você falou tanto da Fernanda, você falou pouco do Celton. Eu só falo do Celton. Tudo. A voz, o sorriso, os apelidos, a forma de fumar, a forma de se comunicar, o corpo. Eu não sei da onde ele tirou aquilo, porque não existe imagem do meu pai. Tem a minha mãe dando muita entrevista. Sim. Minha mãe estava uma presença constante da imprensa. Meu pai não tem nada. Eu acho que talvez eu tenha falado bem detalhadamente de como ele era, e ele foi captando. E ele perguntava pra gente. Ele ligava, teu pai usava um sandalhão ou andava descalço? Teu pai usaria um tipo de bermuda assim, ou assado? Eu tô achando que teu pai era um cara mais vaidosão, né? Ele ia captando. Ele foi escarafunchando. Assim, e aí ele montou um personagem de um jeito incrível, que assim, é iluminado. O Celton é um cara iluminado, eu acho. Eu sempre achei, né? Eu sempre fui fã do Celton. Eu conheço o Celton há muito tempo. E
A Fernanda, ela... A Fernanda... Ela, assim, é absolutamente estonteante. Fernanda... Ela é divina, ela no set, ela é tão séria. Até quem já era fã... Agora, sim, eu preciso aqui fazer um parênteses muito importante. A Fernanda foi dirigida pelo Walter, foi bem dirigida. Ela sabe disso. Ela Mas tem toda consciência atriz, disso. boa atriz, sabe fazer isso, né? Sabe Eu via no trocar. set, ele toda hora ia na orelha dela e falava alguma coisinha. Você ficou feliz com a adaptação? Muito, muito feliz. Sim. Faltou a cena da bicicletinha. Cara, você tem que saber, as pessoas têm que entender que o filme a câmera é o ponto de vista da Eunice. Sim. A Eunice não viu tortura. Então, por que ia ter uma cena de tortura? Ela não viu. Ela estava com capuz. O foco é uma mulher, um filme feminista, uma mulher que enfrenta uma ditadura. Nossa, que mulher. Ela e Zuzu Ângelo. O que o sucesso desse filme te diz? Me diz uma coisa que me surpreende desde o Feliz no Velho, né? Que existem histórias universais que a gente mal sabe que elas estão e que estão dentro da gente, né? E dentro de todo mundo, Então, assim, como é que uma história tão pessoal pode virar um livro universal, traduzido e tal? A mesma coisa com Ainda Estou Aqui. Como é que o filme e agora o livro está sendo traduzido. Eu estou dando entrevista para... Ontem o jornalista italiano do Il Manifesto falou assim... Não, que vocês, escritores da América Latina, né? Você, Gabriel Garcia Marques, Cortázar, Borges. Mas é isso. Eu falei, pera lá, né? Tô podendo. Não, mas você, da nova geração, como é que a América Latina tem essa literatura, esse diferencial? Borges... Marcelo, você está podendo, você está podendo. Vamos fazer uma coisa, vocês estão percebendo que ele não cabe num programa só, né? Mas ainda no próximo bloco, chega de Ainda Estou Aqui. Ainda estaremos aqui. No próximo bloco nós estaremos aqui, mas vamos mostrar que existe vida depois do Oscar para encarar, por exemplo, o Trump, excesso de algoritmo, desafio de prazeres e de coisas favoritos. Doidas que estão rolando. Seus temas favoritos. No nosso novo Agora. Exatamente. É o nome do novo livro do meu convidado. Captou a ideia do Ele é nome do muito livro. ligeiro. Você captou a ideia do livro. Na madrugada de 1º de abril de 64, ironicamente, a verdadeira data do golpe que instaurou a ditadura militar no Brasil, o deputado federal Rubens Paiva fez um pronunciamento pela Rádio Nacional. No discurso recuperado em 2014, 50 anos depois, Rubens Paiva diz assim: os golpistas devem ser repelidos para que o nosso país veja realmente o momento da sua libertação raiar. A ditadura tentou, mas não calou a voz de Rubens Paiva, de Eunice, nem do filho dele, o meu convidado. O Marcelo, no próximo 1º de abril, o golpe completa 61 anos. Como você interpreta a cabeça de gente que ainda, assim, não acredita ou se diz saudosa de uma ditadura? Desconhece, né? Eu acho que as democracias mundiais, elas vivem um dilema e uma crise porque alguma coisa deu errado, né? Não é possível que haja ainda tanta miséria, tanta pobreza, que haja uma desigualdade social maior do que antes. Então, você vê a fortuna desses bilionários comparado com a pobreza da maioria da população. E você vê o emprego sendo, de uma certa maneira, relegado à precariedade, né? Desigualdade é o principal vetor que ataca Eu acho a que democracia. sempre. O bolso sempre é o bolso, né? O nazismo nasceu da falência da Alemanha, né? O bolso sempre ataca. E aí aparece alguém que fala assim, não, peraí que eu vou resolver. Exatamente. Facinho. É facinho. Vou mandar embora esses caras. Vou matar todo mundo, vou torturar, eu vou fazer uma limpeza aqui. O pessoal que invadiu o nosso país será expulso. Vou taxar
taxar. Vou taxar os produtos externos. Como é que você está vendo esse Vou expulsar cenário? os imigrantes que estão... expulsar os imigrantes, ou até no caso do Trump, assume o poder um bando de bilionário, mas assim, num camarote, no dia da inauguração. Não, e o mais grave, né? Você que é especialista nisso, os bilionários com monopólio da informação. Da informação. Isso que é dos terrível, algoritmos, dos eles algoritmos. próprios. Tudo isso que está fazendo, que o Trump está fazendo, que é uma balela, que é uma besteirada, mas que ao mesmo tempo é parte de um projeto do que eles chamam da direita internacional, está lá no manual do Steve Bannon. Sim, o Bannon que, aliás, dá palpite em todas as... Inclusive no Brasil, né? No Brasil, e que estava na Alemanha, também na França. Nos manuais do Olavo de Carvalho, de toda essa que deu no Brexit, que deu no Trump, que deu no Bolsonaro, que deu no Milley, que tem todos esses ataques à verdade, né? Que essas narrativas, chamadas narrativas mentirosas, que são criadas assim, fáceis, né? Como que nós vamos navegar nesse mundo agora? Então, o que está acontecendo é uma reação contrária. Então, por exemplo, na Inglaterra é um governo de esquerda, quer dizer, centro-esquerda. Na Alemanha, a direita não conseguiu fazer a aliança... Que ela esperava. Que ela esperava para estar no Congresso, no hashtag. Na França, a direita não conseguiu vencer, houve uma união da esquerda. E o México, a presidente de esquerda nunca esteve tão popular. Sim. E a direita brasileira está rachando. Como é que vamos sair dessa, Marcelo? Cara, eu acho que a esquerda precisa... Quem é o seu candidato para próximas eleições no Brasil? Olha, tem 3 nomes muito fortes que as pessoas não estão falando. Ai, caramba. Você falou que tem 3 candidatos e não está se lembrando o nome deles. Por isso que eu estou preocupado. Um é o Haddad. Eu acho o Haddad um grande candidato, apesar de ser tão criticado injustamente pelo próprio PT. Pela esquerda, pelo PT. Pelo próprio PT. Exatamente. Né? Mas eu acho, um belo exemplo. Eu acho que o Haddad foi um grande prefeito, foi um grande ministro. E é o cara responsável, né? Sim. Quem mais? Simone Tebet. Mas você já está considerando a Simone de esquerda? Não, mas ela é uma democrata. É que ela foi tratada quase como uma mulher do agro, né, pela esquerda. Mas ela é da frente. Ela é. É da frente. E ela está no governo Lula. Gostei. Ela está escanteada. Gostei dessa sua Ela está escanteada. E esse nome é um nome de uma renovação política importantíssima, além de ser mulher. E o nosso vice-presidente, o Alckmin. Grande líder. Eu conheço o Alckmin pessoalmente, é um cara... Peraí. Peraí, o quê? Vamos lá. Momento histórico aqui. Não é histórico. Marcelo Paiva está sugerindo 3 candidatos. Fernando Haddad, Simone Tebet e Geraldo Alckmin. Mas você vai ser cancelado. Não vai ser cancelado por quê? Pela esquerda. Grace Hoffmann? Ela cancela todo mundo. You fucking beginner, you are fucking, you bloody bastard bitch, fuck you, bloody. Deixa eu falar uma coisa. O Novo Agora, que é o livro mais recente do Marcelo, que está chegando na praça, você se identifica como inimigo do governo. É uma coisa meio Che Guevara, assim, ai governo, sou contra? Não, é o contrário. O governo que me elegeu inimigo dele. Qual governo? Bolsonaro. O ex-governo, então. O ex-governo. Tá. Bolsonaro. Eu fui, por conta dessas maluquices de que meu pai era da luta armada, de que eu chupava picolé e esnobava, e jogava o palito fora e tal. E comecei a ser atacado profissionalmente. Meus projetos começaram a ser engavetados. Bloqueados. Nesse livro você diz que todo escritor sabe que escrever sobre si é escrever sobre como desejamos que as pessoas nos vejam. Explica isso daí. Porque muita gente lia Feliz no Velho e achava que eu era daquele jeito, né?
Aquele era um personagem, né? Eu vou te dar um exemplo muito claro. Quando eu me separei da Adrianinha, que você conheceu, eu escrevi uma peça chamada E aí Comeu, que, aliás, recebeu muitos elogios na época, ganhei prêmios e tal, mas depois acabou virando um polêmico por conta do título, né? A gente se separou e eu havia entrado no teatro com o seu marido de então, que, aliás, é o marido dela até hoje. E eu falei, pô, Adrianinha, é sobre a nossa... Tem umas cenas ali que é a nossa separação, né? Ela ficou surpresa, falou, nossa, sério, você escreveu? Eu falei, escrevi. Ela foi, viu a peça, quando ela saiu, falou, ué, você falou que tinha cenas... Não vi. Não vi nada. Eu falei, como não? Tem frases ditas ali por você. Não tem, não. Então, assim, a forma como eu interpreto, como eu vejo as coisas, é diferente da forma como ela vê e talvez seja diferente da forma como tenha realmente acontecido. Então, a visão do escritor já é uma interpretação. Claro. Então, por isso que eu digo, isso não é... Aliás, lê a primeira frase do livro. É assim que me lembro. Pronto. É assim que eu me lembro. Pode ser que não tenha sido assim que aconteceu. Entendeu? Mas você se esconde, às vezes, num personagem? Claro. Para não falar de você mesmo? Claro. Então me fale de você aqui. Eu falo de um cara que fica pai aos 50 anos de idade, que está casado com uma mulher mais jovem, uma filósofa. Esse casal se separa. Então, eu não posso ali, por exemplo, falar que eu estava certo e ela estava errado. Eu tenho que ver aonde eu errei, entendeu? Eu tenho que mostrar... Como que você faz isso? Sendo honesto comigo mesmo, né? Sendo transparente comigo mesmo, né? Tentando me enxergar e ver como eu posso melhorar a mim mesmo, né? E você consegue entregar tudo? Eu acho que eu tento, né? Não sei se eu trabalho consigo. do escritor. É o trabalho do isso, escritor, né? Não sei se eu consigo. Não sei se nenhum escritor conseguiu entregar tudo, né? Talvez um ou outro tenha conseguido, mas é uma tentativa, né? Senta aqui. Eu terminei meu livro hoje. Eu quero muito que você leia. Você tem ideia de quantas versões que eu já li? Você é a minha maior crítica. E o que tem de novo nessa nova versão? Tem muitas coisas, tem encontros, tem lugares, tem beijos, tem frases. Então me fala uma frase bonita. Quanto é o programa? Vamos ver que perguntas tem para você. Olha aqui. João Macedo, o Brasil realmente aprendeu com a história do período militar ou ainda fugimos de olhar para essas feridas com a profundidade e respeito que elas merecem? Fugimos de olhar. Fugimos de olhar. Fugimos de olhar a escravização, fugimos de olhar o mal que os bandeirantes fizeram a esse país. Não é à toa que São Paulo é uma cidade que tem 40 monumentos glorificando esses verdadeiros criminosos que foram os bandeirantes. Você acha que esses monumentos deveriam ser retirados? É difícil que tem muitos, né? Inclusive o Empurra, Empurra, que é um monumento belíssimo do Brecheret, né? Eu adoro a estátua do Borba Gato. Sim. Mas, por exemplo, é chocante você viver numa cidade em que as estradas se chamam Fernão Dias. Sim, Anhanguera. Raposo Tavares, Anhanguera, Castelo Branco. Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa. E na minha caminhada... O que fazer com isso? Ainda não sabe. Querem mudar o nome do Castelo Branco, da rodovia Castelo Branco, né? Não sei se vão conseguir. Mudaram o nome do Minhocão, né? Que chamava... Sim, Costa e Silva. Costa e Silva e agora é João Goulart, né? João Goulart. Joel Gomes, esse avanço da ultradireita está ligado a uma crise do capitalismo? Completamente. Tá, né? Completamente. O capitalismo não deu a resposta
para as desigualdades sociais. Pelo contrário, ela acirrou as desigualdades sociais. Ela não supriu as carências mais básicas da população. Residência no Brasil, as favelas são imensas, a Mas violência... é do capitalismo ou é do próprio sistema político? Porque... Eu acho que é do capitalismo. Na França, por exemplo. Não é, essa crise que existe lá. É mais social-democrata lá, né? Mas tem um estado de bem social, mas mesmo assim a França está vivendo uma crise grande, né? Muito. Alemanha, Inglaterra. Então. Mas assim, o que eu acho que a ausência do Estado, né? Da teoria do estado do bem-estar social, que é o Estado que existe para você dar educação, saúde, residências, os princípios básicos de sobrevivência para qualquer cidadão. Oportunidades, as mesmas oportunidades de trabalho, de lazer e de estudo, né? Isso não está existindo mais, né? E como isso começou, eu acho que começou lá no período Reagan, quando houve a liberação do mercado de capitais, né? Então, as empresas hoje, elas visam, né? É o caso, por exemplo, vou dar um exemplo de uma companhia elétrica de uma grande cidade, uma companhia que é privatizada. Essa companhia elétrica, ela tem que podar árvores, ela tem que enterrar a fiação, ela tem que garantir energia para todos e que não acabe a energia durante um temporal, né? Porém, essa companhia ela é privada, ela tem acionistas, os acionistas querem lucro. Então, o que ela faz? Ela enxuga o seu pessoal o máximo possível e ela, ao invés de enterrar os cabos, ela aluga os postes para outras empresas. Terceiriza. Ela terceiriza. Então, acaba virando um serviço ineficiente. Então, tem coisas que o Estado precisa estar presente. Água, luz, transporte, educação e saúde. Militantes de extrema-direita da Itália fizeram nesta terça-feira a saudação fascista em Roma ao grito de presente, em um ato já tradicional da ultradireita romana pelo aniversário do assassinato de 3 jovens do neofascista Movimento Social Italiano em 1978. Para fechar esse novo agora, que visão que você tem desse processo que vai julgar o golpe? Muito otimista. O Supremo está cumprindo um papel muito importante. Eu acho que aquilo que o Brasil viu, testemunhou, e é uma causa popular, uma causa que a população quer que tenha punição, sim, né? Quem estuda um pouco de história política, eu naquela época, eu tinha estudado por conta de projetos de séries que eu estava fazendo com argentinos, porque eu não conseguia mais trabalhar no Brasil. Eu comecei a trabalhar com uma produtora argentina. A gente estava fazendo uma série sobre a ditadura da Guatemala, do Brasil, do Chile e da Argentina. Todos os golpes são semelhantes. Começa com uma campanha maciça de desinformação e ali a gente estava vendo, né, a campanha da desinformação de que a eleição tinha sido roubada. Aí diziam que o Bolsonaro estava deprimido, e aparecia ele rezando e dizendo para as pessoas: calma que vamos dar um jeito. O Braga Neto xingando generais nas redes sociais, os generais legalistas. Sim. Quem tem informações sobre o alto comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e eu tenho amigos que têm informações, sabe que os malucos, que é como eles se referem a esse grupo do Braga Neto, Bolsonaro, eles eram 20% a 30%. Sim. E eram chamados de os malucos. O Bolsonaro era tratado como maluco. E uma ralé, é bom dizer isso. Assim, são oficiais que não tinham respeito. Não tinham respeito e não tinham comando. É. Então, hoje a gente sabe que eles garantiram a democracia junto com o Supremo, com a sociedade civil. Com a aeronáutica. Com a sua aeronáutica. É isso que a gente tem que reconhecer, porque senão parece que militar é uma coisa só. E nunca foi, nem na ditadura foi. Nunca foi. Os caras mais perseguidos, eu sempre falei isso, foram os militares. Perseguidos. A VPR, a tal VPR, que o Bolsonaro tanto fala, era de militares. Subversivos, minha Nossa Senhora.
Deus me livre que eles apareçam no meu banco. Agora sua vez, olha aí. Quem? Eu? É. Vamos lá. Mas eu preciso mesmo dar esses tiros? Precisa. Filma aqui, ó. Eu detesto arma. Tem que se proteger, minha filha. Depois os comunistas invadem a sua agência, você faz o quê? Desmaio. Esse convidado aqui é o cadeirante mais agitado do Brasil. Tem outros também. Ele não para de escrever, tocar gaita, sambar no carnaval. No próximo bloco, vamos entender melhor esse ciricutico que vive aí dentro. Além da história, das atuações, fotografia e tudo mais, o filme Ainda Estou Aqui tem uma trilha sonora muito preciosa. Quem não se emociona ao ouvir Erasmo cantar Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa e na minha caminhada, obstáculos na estrada, mas enfim, aqui estou. É preciso dar um jeito, meu amigo. E se tem alguém que é jeitoso com obstáculos na estrada, ele está aqui na minha frente, escritor, band leader, Marcelo Rubens Paiva. Por que você não para quieto? Por que eu não paro quieto? Eu acho que eu sou uma pessoa que me entedia muito facilmente, né? Então, se eu parar quieto, eu vou me entediar. E a vida é uma só, né, Marcelo? Eu acho que tem que aproveitar. Eu sei muito bem, né, o que é você estar numa UTI sem mexer um músculo e sem saber que vai estar vivo ou estar morto. Como eu saí dessa UTI, como pouco a pouco eu fui recuperando meus movimentos, eu fui ganhando uma profissão, ganhando amigos, me apaixonando, me casando, me apaixonando pelo que eu faço, viajando. Eu acho que essa parte da vida é muito mais interessante do que ficar preso numa UTI. E nesse livro novo, você fala que você é o paciente mais impaciente que existe. De quantos hospitais que você já fugiu? Aconteceu isso, confere? Como assim? Mas fuga mesmo, né? Fuga. De que tipo? Conta. Eu falo isso no livro. Não, o que acontece é o seguinte. Eu tinha 20 anos de idade, eu nunca tinha entrado no hospital. Sim. Eu vou direto para uma UTI, sem mexer um músculo, entubado. Né? Aquela intubação da Covid, eu tinha 20 anos, eu estava entubado. No hospital público lá de Campinas, o Mário Gatti. E, assim, sem mexer nada, sem sair da cama, sem conseguir me coçar. Tinham que me dar comida na boca. Depois eu fui transferido para um hospital, para o INSS aqui de São Paulo. Fiquei mais 3 meses. Depois eu saí, fui operado de novo. Depois eu saí, fui operado mais 2 vezes. Durante 2 anos, todo esse processo. De sai de cirurgia, entra em cirurgia para melhorar o movimento do braço, cirurgia para melhorar o movimento do outro braço e tal. Até parar as cirurgias. Bom, parar as cirurgias e tal. Aí tem, como deficiente, já não tinha mais o que fazer, mas tem a idade. Sim. E na idade a gente tem que fazer colonoscopia, tem que fazer... Fisioterapia, isso eu faço. Dá forte. Isso, mas, por exemplo, assim, suspeita de trombose, então... Você tinha que fazer vários exames, né? Exames, e às vezes assim, colonoscopia, endoscopia. Toda vez que eu vou fazer colonoscopia, eu saio do hospital, eu fujo. Aí tem que assinar um termo, né? Estou fugindo. Dane-se, se eu morrer na esquina, eu já fugi umas 4 vezes de hospital. 4 vezes? Quando eu sofri um acidente, em 1980, 79, 80,
diziam que a vida útil de uma pessoa numa cadeira de rodas, de um lesionado medular, era 20 anos. Que todos eles morriam, ou de infecção, ou de problemas pulmonares, ou osteoporose. De ficar numa posição ficar que muita não é posição, de ser favorável. De ser muito sedentário. Bom, aí você me conhece. A última coisa que eu sou do mundo é sedentário. Nossa. E assim, aí eu comecei a nadar feito um louco. Por conta do pulmão, eu nado 3, 4 vezes por semana, desde quando eu sofri o acidente. Eu fico em pé num aparelho todo dia, desde quando eu sofri o acidente. Eu dirijo, eu saio à noite, eu vou ao teatro. Você vai na balada. Eu vou na balada. Você dirige o automóvel. Eu viajo, vou pro Rio, volto. Cara, você é de carro. Cara. Eu sou incansável. Eu viajo de avião, volto. Você sai no carnaval. Sai no carnaval. Leva uma mochilada na cabeça que doeu pra caramba. E assim, porque eu achava que ia terminar cedo, 20 anos, entendeu? Então, assim, eu estava tentando, eu estava adiando. Já que vai acabar, vamos lá. Assim, eu poderia... para eu aguentar a balada, eu tinha que ter uma resistência física. Para ter resistência física, eu tinha que nadar quase 3 vezes por semana, eu tinha que fazer tudo isso, fisioterapia. E aí, descobriu-se que não, que a vida útil de um cadeirante não é 20 anos. Era 20 anos há muitas décadas atrás. Que hoje em dia você pode viver até ter uma velhice saudável, inclusive. Ainda mais depois de ganhar um Oscar. Posso começar? Você tem pensamentos de finitude agora? Eles mudaram? Eu tenho os pensamentos de aposentadoria, né? Agora eu sou roqueiro, toco banda, tenho banda, dou shows e acho que me aposentei mesmo como escritor, como jornalista. Talvez escreva uma coisa ou outra, mas... Como escritor? Eu acho que sim. Eu acho que já deu. Já deu. Outro dia eu estava dando uma entrevista e me perguntaram quantos livros você tem? Eu, 1, 2, 3... Eu parei. Aí a pessoa continuou, eram 18. Aí eu falei, é possível eu ter perdido tanto tempo da minha vida escrevendo. Queria ler um poema que não fosse meu. Queria ler Mayakovsky, Brecht, Levinsky, Tarsila e toda a arquitetura brasileira. Lima Barreto, Jorge Amado, João do Rio, Guimarães. Queria ler modernistas, Manuel Bandeira. Vamos embora para a passarela onde somos amigos do rei. Termos o amor que quisermos na cama que escolhermos. E se aqui não somos felizes, lá a existência será uma aventura. Viva Raul Seixas! Sem contar as peças de teatro, os roteiros e traduções. Né? Mas quando você fala, eu não quero mais escrever, é charme, né? Não é que eu não quero mais escrever. Você não vai conseguir. Não é que eu não quero mais escrever. Eu estou focado em música agora. Eu acho que eu mudei um pouco. Tá bom, nós vamos falar disso. Ele agora é band leader. Ele atrai multidões. O show foi muito bom. Esse último que eu fui, estava lotado. Qual foi que você estava? Eu estava no Blue Note aqui em São Paulo. Lotadaço, pessoas gritando na porta querendo entrar. Não é? Eu não sei, eu não estava na porta, eu estava no camarim. Não, mas que onda é essa? Porque você é o Lou Reed agora da Vila Madalena. O Lou Reed da Vila Madalena. E é uma banda... Da Zona Oeste. É uma banda muito legal. Vamos falar disso. A gente teve... Eu reencontrei o meu amigo de infância, Fábio França, que era músico comigo naquela época, que a gente tinha banda, a gente dava shows. Eu tocava violão clássico, ele tocava flauta. E a gente se reencontrou, ele também estava se aposentando, meus amigos todos estão se aposentando, você também daqui a pouco deve estar se aposentando. Mas a banda vai chamar Os Aposentados? Não, podia Lost in Translation. Podia chamar o cartão idoso, né? O cartão... Aliás, se fala muito em doença nos ensaios, em remédios. O que você está tomando? Qual é o remédio e tal. Aí
a gente falou, ele falou, comecei a tocar gaita. Isso. E comecei a aprimorar-me na pandemia, fiz cursos online com uma grande guitarrista, que outro dia descobriu que eu a seguia no Instagram e me mandou uma mensagem, eu quase que desmaiei. Falei, mas que é uma das maiores guitarristas, gaitistas do mundo. Olha. E a Indiara. E aí fiz o curso dela, depois comecei a ter aula particular de gaita e comecei a aprimorar. Você está tocando agora. Antes você nos enganava, agora você está tocando. Muita gente fala, a minha vida daria um livro. Você já deu muitos livros. É porque a sua vida é interessante ou porque você é vaidoso? Não, porque minha vida teve muitos percalços, infelizmente. Eu queria ter sido um surfista, violonista, paz e amor, cabeludo. Sem grandes notícias. Meu sonho era ter sido Evandro Mesquita. Olha aí. Teu amigo, né? Opa, esse é... Não é? Esse cara é mestre. Cara lindo, cara talentoso, bem-humorado, cara gente boa, mas cara músico. Assim, não tem inimigos, né? Meu sonho era ser o Evandro Mesquita. Ele é um ídolo mesmo. Eu queria ter sido Evandro Mesquita. Ele não surfa, eu acho. Ainda sim. Ele surfa? Claro. Tá melhor que nós dois, mas muito melhor. Cara, e assim, já tá eu no 70. Virei Marcelo Paiva porque me prenderam meu pai, porque doutoraram meu pai, porque eu fiquei parado, tive que sair do Rio de Janeiro. Se não fosse isso, eu queria ter sido Evandro Mesquita. Sabe essas noites você está caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso, na rua, e você fica pensando naquela menina. Você fica torcendo e querendo que ela estivesse na sua. No dia do juízo final, quando anunciarem as notas para você, tá? Nos vários quesitos da sua vida, quero saber que nota que você vai receber como pai. 7. 7,5. 7,5. Gostei, você foi rigoroso. 7,5. Como filho? 4. Eu dei muito trabalho para minha mãe. Será que a Eunice concordaria com essa nota? Dei muito trabalho para minha mãe. Mas ela concordaria com essa nota? Concordaria. Ela era orgulhosa de mim, mas eu dei muito trabalho para minha mãe. Como marido? 2. Eu fiquei de olho para ver se você ia ser sincero. 2? 2. Não é menos, não. É 2 mesmo. 2. Não, talvez 4. Não, você merece até mais. Só estou aqui pressionando. Como pessoa? 5. Amigo? 10. Aê! Nota 10! Amigo eu sou, você sabe que eu sou. O Marcelo... Até dos reacionários eu sou. Você vai passar na média. Dos liberais. Você passou raspando, mas você passou na média. Até você eu aturo, Marcelo. Até você eu aturo. Uma pergunta que o seu caçula fez e agora eu faço a você. Não é maldade a gente morrer? Linda essa pergunta, né? O meu caçula é o filósofo da família. Ele cada dia ele tem uma coisa assim, que deixa a gente de boca aberta. Assim. Não é maldade a gente morrer. Eu falo para ele, não, é muito tempo, ficar vivendo muito tempo, é bom descansar, senão enjoas, né? A última que ele soltou nesse carnaval lá na praia foi: Deus não é 100% Deus. Falei, por quê? Porque tem guerra, porque tem gente que mata a gente, e nessas horas Deus está deixando de ser Deus. Olha aí. Cara, isso é alta filosofia. Aliás, dá um belíssimo nome de um título de um livro
né, de filosofia contemporânea, Deus não é 100% Deus. Marcelo Rubens Beirod. Esse Beirod também é invenção dos italianos aí. Beirod é italiano, hein? Não, Beirod é alemão. É porque na minha cidadania italiana colocaram esse nome que é do meu pai. Beirod Paiva. Não tem Beirod, é Marcelo Rubens Paiva. Meu nome é Marcelo Rubens Paiva. É porque por conta da lei italiana tem que colocar o nome do pai. Então colocaram Beirod. Marcelo Rubens Beirod. É bonito até, mas isso é coisa Nos esclareça o que é a vida. Pô, Marcelo, caramba, pergunta pro meu filho, eu não sei. A vida é desafios. Desafios. É acordar e desafio toda hora. Toda hora. É sempre desafiando. Isso é interessante, faz do homem se mexer, né? Senão o homem seria uma planta, né? Foi uma delícia ter você aqui, meu galã, meu bandileiro, passista de carnaval. Obrigado, Marcelo. Você está muito bonito, viu, Marcelo? Você que é um Você está muito gato, você está muito gato. Ai, você é um fofo. Boa noite, pessoal.